Alimento funcional é todo aquele alimento ou ingrediente que, além das funções nutricionais básicas, quando consumidos na dieta usual, produz efeitos metabólicos e ou fisiológicos benéficos à saúde, devendo ser seguro para o consumo sem supervisão médica. Como, por exemplo, o abacate. O abacate, até então, era um ambiente. Além dos livros todos, eu me baseei no American Journal of Clinical Nutrition, que é o jornal mais importante dessa área. Inclusive, você pode entrar na internet gratuitamente, ler os 50 artigos mais frequentemente lidos, desde que essa revista existe, está lá disponível para você, gratuitamente, em nutrição. Tá? Eu trabalhei com a Nutrition Journal, com a Nutrition Reviews, com o Journal of American Dietetic Association e com o American Journal of Clinical Nutrition. Só por curiosidade, 18% dos 50 artigos mais lidos na revista mais importante de nutrição do mundo são relacionados com vitamina D. Pra você ter uma ideia. 9 dos 50 artigos mais lidos na revista mais importante de nutrição do mundo são sobre vitamina D. Então, vitamina D deixou de ser uma vitamina, passou a ser um hormônio, e é impressionante o que você está descobrindo recentemente com relação à vitamina D, que eu vou mostrar também aqui para vocês como parte disso. Aqui está um mapa que eu vou apresentar para você. Eu quero que você saiba que amanhã você estará recebendo um CD com todos os slides que eu vou apresentar aqui coloridos. Tudo prontinho. Tudo que você pensar aqui, claro, você pode anotar se quiser. Mas você não precisa ter essa preocupação, porque você vai receber todos os slides. Se algum dia você fizer uso no slide desse, por favor, dê o mérito. Porque para montar 646 slides para você não é fácil. Eu fiz um por um eu mesmo, tá? Com muito, muito carinho. Então aqui nós vamos começar com a introdução, vamos falar da célula, o microcosmo da vida, vamos falar sobre o sistema digestório, antigamente chamado de sistema digestivo, mudou de nome, os mecanismos orgânico-nutricionais, vamos falar dos macronutrientes, vamos discutir em profundidade carboidratos, proteínas, gorduras, vamos falar da composição corporal, do gasto e equilíbrio energético, vamos falar sobre regulação do peso e da composição corporal, vamos falar sobre nutrientes reguladores, vamos falar de minerais, vamos falar de vitaminas, vamos falar de fluidos, da manutenção homeostática, vamos falar de nutracêuticos, e vamos ter a contribuição do Dr. Nelson, que vai estar aqui participando com a gente nessa parte, e esse é o processo. Então, eu vou começar com uma introdução. A introdução é o seguinte: essa é a história natural, pelo menos no sexo masculino, que à medida que os anos passam, a gente vai ficando mais gordo e mais lento. Eu quero dizer para vocês que isso não é necessariamente o caso. No momento que você aprende a prevenir as doenças relacionadas com a idade, automaticamente você vive mais. Porque se você não tem as doenças relacionadas com a idade, você vai automaticamente aumentar a sua longevidade. Automaticamente. E isso é possível, quer dizer, nós podemos fazer isso hoje sem nenhum problema. Certo? Bom, como é que você digere um elefante? Uma mordida de cada vez. Quando nós começamos, como é que pode, Laí? Espera aí, pô. Você vai dar um curso para a gente de nutrição em apenas 2 dias? Apenas 2 dias. Você conhece o cara que estava escrevendo a carta para o amigo e começou a carta dizendo aqui: antes de mais nada, desculpe por eu estar lhe escrevendo uma carta tão longa. Eu não tive tempo para lhe escrever uma curta. Porque para escrever longa, as palavras vão saindo e vai colocando no papel. Agora, para escrever uma carta curta, ele tem que pensar para colocar só o filé mignon. O trabalho desse curso não foi o que eu ia apresentar. O que eu não deveria apresentar para não perder tempo. Você só vai ter filé mignon. Do começo ao fim, à medida que no momento que eu termino a introdução e começo, você só vai ter filé mignon. Então, por isso que deu trabalho.
porque só tem filé mignon. Nós, para termos vida, nós precisamos de oxigênio. Você sabe muito bem que se faltar oxigênio por mais de 3 ou 4 minutos, a lesão é para sempre, né? A sequela é séria. Nós precisamos de água. 60% a 70% de um adulto, o organismo, o peso dele é em água, você entendeu? E esse é um problema seríssimo, que vocês vão ver que a maioria bebe uma água errada. E o médico entende muito pouco de água. Eu tive que ler 11 livros americanos sobre água para entender realmente o impacto que a água tem na nossa vida. Nós vamos estudar sobre carboidratos, nós vamos estudar sobre gorduras, nós vamos estudar sobre proteínas, nós vamos estudar sobre vitaminas e nós vamos estudar sobre minerais. Macro, mino, minerais, oligoelementos. Mas eu não poderia deixar essa introdução sem falar para vocês que tudo isso tem um componente a mais, que é o componente do amor. Isso é provado cientificamente, né? E, além disso, você tem que ter um sono reparador. Você perguntar para mim assim, de tudo que você sabe de medicina, qual o melhor remédio que existe? O melhor remédio é uma noite de sono bem dormida. Isso não tem mais nada. Isso transcende qualquer remédio. Não tem nada que supere isso. E nós vamos aprender como é que nós vamos fazer isso melhor também. Eu não sei quantos de vocês conhecem o trabalho profundo do Dr. Harry Harlow. O Dr. Harry Harlow, ele pegou o seguinte, ele criou 2 instrumentos. Um instrumento que tinha uma mamadeira, que toda vez que o macaquinho quisesse, ele ia lá e mamava. E o outro instrumento, que outro dispositivo, que era parecido com a face de um macaco e que tinha um corpo com peludo, com veludo, que era gostoso sem tocar. E ele disse, o que você acha? Esse macaquinho vai ficar mais tempo onde tem a mamadeira, ou ele vai ficar mais tempo onde não tem alimento, mas pelo menos parece com ele. E as apostas, tanto do grupo freudiano, quanto o grupo da psicologia comportamental, era que o macaquinho ia passar muito mais tempo quem está dando leite para ele, que é o alimento. E a surpresa deles é que o macaquinho passava 18 horas por dia aqui, menos de 1 hora por dia ali. E o resto correndo na jaula. Então ele ficava 18 vezes mais aqui do que onde está a mamadeira. Ele só ia lá e mamava e pulava para cá. E com isso, o Harry Harlow revolucionou o mundo e ele mostrou que sendo abusado na infância é uma plataforma para o desenvolvimento de um adulto abusivo. Ou seja, ele abusava desses macacos, ele não deixava esse macaco se relacionar com nenhum outro macaco, e esse macaco criava um macaco neurótico e altamente dependente dessa estrutura. Essa ligação como se fosse a mãe dele. Mostrando a importância do amor na vida e da estrutura da família. Quanto ao sono, sinto dizer para vocês, a neurofisiologia recente mudou toda a padronização de sono. As fases do sono mudaram, nós tínhamos 4, agora nós temos 3. Houve uma mudança radical no ciclo do sono. Os neurocientistas se reuniram e resolveram decidir que tinha uma porção de coisa errada. O slide está aí, eu não vou poder entrar em detalhes, senão eu fico aqui a manhã inteira só falando de sono, mas você vai ver que mudou bastante daquilo que você conhecia. E existe uma coisa chamada REM, que é durante o sono, Rapid Eye Movements, os olhos se movimentam, e isso é a fase em que a mente está descansando. A maioria dos remédios hipnóticos fazem você dormir mais, mas diminui o REM. Ou seja, o sujeito acorda mais cansado que deitou, apesar de estar dormindo mais. Então o que interessa na realidade não são horas de sono, e sim o quanto de REM você tem nesse período. E quanto de fase profunda. Isso é que interessa. A fase profunda, que é a delta, e o REM, que é a paradoxal beta. Então existe um ritmo circadiano que vai se controlando, a pessoa tem momentos de vigília, momentos de sono, que vão se alternando. Isso tem uma conexão muito grande nesse neurocircuito com o olho, tanto é que eu recomendo para as pessoas que não podem de jeito nenhum dormir num ambiente totalmente escuro, que usem esses tapa-olhos, que diminui bastante
se aquela luzinha do corredor não pode ser desligada, se a luzinha do DVD que você assiste e termina e vai dormir não pode ser desligada, que você tem que ir lá desligar atrás da parede, pelo menos você usa um tapa-olho, porque no momento que entra a luz no seu olho, isso desencadeia um processo que vai diminuir a produção da melatonina. Um sono reparador, ele equilibra esses três sistemas. O sistema endócrino, o sistema nervoso e o sistema imune, que trabalham juntos. Esses sistemas trabalham juntos. Chama-se NEI System. Eu vou mostrar daqui a pouco o que é um NEI System. Esses trabalham juntos, eles trabalham em equilíbrio um com o outro. O endócrino, o nervoso e o imune nunca se separam. Estão sempre trabalhando em conjunto. E eu quero dizer para vocês que as citocinas, que as pessoas dizem, mas isso aí é perigoso porque aumenta as citocinas. As citocinas, até um certo ponto, elas são benéficas. Elas fazem parte da vida. Quando essas citocinas passam de um limite, que nós vamos estudar quais são os alimentos que aumentam as citocinas, quais são os alimentos que diminuem as citocinas, aí você entra num quadro patológico de todas essas doenças, e tudo que você pensar de doença está direto ou indiretamente relacionado com o aumento de citocina. Um modo de você baixar as citocinas é, de novo, tendo um sono reparador. Quando você dorme bem, você tem uma queda na citocina. Alimento funcional, vou te dar a portaria da Anvisa. Alimento funcional é todo aquele alimento ou ingrediente que, além das funções nutricionais básicas, quando consumidos na dieta usual, produz efeitos metabólicos ou fisiológicos benéficos à saúde, devendo ser seguro para o consumo sem supervisão médica. Como, por exemplo, o abacate. O abacate, até então, era uma fruta que não se pode comer, porque é gorda, porque engorda, não sei o quê. Aí veio alguém e disse, não, peraí. Entre outras coisas, o abacate é uma das maiores fontes de glutationa na natureza. Entre outras coisas que eu não vou discutir aqui agora. Aí o abacate passou a ser um alimento funcional. Ou seja, além dele nutrir, ele tem um efeito terapêutico. Aquele alimento que tem um efeito terapêutico, além do efeito nutritivo, aquele alimento recebe o nome de alimento funcional. Ficou bem claro isso aí? Ficou. Então tá bom.